Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Automação Industrial 1. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero tratar com vocês alguns conceitos chave para a gente estar trabalhando na hora que a gente chegar na parte de automação industrial efetivamente, tá? Então vai ser um pré-requisito que a gente vai ter que passar com vocês antes da gente começar a ver os conceitos de automação industrial efetivamente. Vamos lá, nessa aula de hoje a gente vai abordar os seguintes assuntos, tá? Fiquem à vontade para parar o vídeo e dar uma olhadinha nos tópicos que a gente vai trabalhar, tá? Mas a gente vai mostrando para vocês aí. E a gente vai também introduzir nessa aula de hoje algumas palavras-chave, alguns conceitos que a gente vai estar utilizando na prática. Então é necessário que vocês entendam isso aí direitinho, para que a gente possa fazer o nosso curso de automação industrial prosseguir. Vamos lá então. Primeira definição que eu vou apresentar para vocês, pessoal, é a definição de controle. O que é controle, tá? O que é essa ideia, essa abstração de controle? Controle pode ser entendido como uma ação, um poder de você dominar ou fiscalizar, supervisionar, manter equilíbrio, determinar, regular, tá? Tudo isso aí tem a ver com a palavra controle. Ela veio dessa origem do francês, controle, tá? Só que a ideia de controle é uma ideia extremamente, digamos assim, antiga, tá? Ela vem lá dos primórdios da humanidade, em que nós tínhamos lá povos que exerciam controle de regiões, ou reis, imperadores que exerciam controle sobre o povo, sobre as práticas religiosas. Tá? Então essa ideia de controle ela é uma ideia bem assim, né, antiga e faz parte da cultura humana. Né? Aí eu pergunto para vocês acham que, né, sabendo o que significa controle, existe automação industrial sem esse conceito de controle? Como é que a gente poderia definir automação industrial com poucas palavras? Tá? Ela é um conjunto de práticas, de ações, tá? Que podem ser automáticas ou semiautomáticas, que regulam uma série de processos, procedimentos, para que você obtenha um determinado produto ao final desse processo. Tá? Então, não existe automação industrial sem controle. Essa ideia de você determinar as etapas, de você regular o processo, de você sequenciar as operações, isso aí tudo tem a ver com a ideia de controle. Tá? Então não existe automação industrial sem esse conceito chave de controle. Vamos lá, um segundo conceito para vocês. Variável controlada ou saída ou resposta. Tá? Nós vamos utilizar tanto saída quanto resposta, mas resposta é, digamos assim, uma palavra que é mais utilizada e ela traduz melhor que o conceito esse conceito dessa variável possui. Tá? Então, o que é isso? É a grandeza ou a condição que ela é medida ou controlada. Vamos a um exemplo que vocês vão entender melhor o que significa isso aí. Digamos que a gente tem um sistema de uma caixa d'água. Tá? Nesse sistema nós temos aí a tubulação de entrada, né, que permite com que a água entre dentro do tanque, tubulação de saída, que permite que a água saia do tanque, né? Nós temos a boia, nós temos uma válvula associada a essa boia, né? Então, no sistema físico da caixa d'água, qual que é o meu interesse aqui? O que eu quero controlar dentro desse sistema físico, tá? É o nível de água, ok? Conforme a boia abaixa, a válvula da caixa d'água ela abre e permite com que a água entre dentro da caixa d'água. Conforme a boia sobe, essa válvula vai então fechar, permitindo então que a água não entre dentro da caixa d'água para que não ocorra o extravasamento de água. Okay? Então a gente está interessado em controlar o nível de água nesse sisteminha de controle aí. Tá? Beleza, então essa aí é a variável controlada ou resposta ou saída. Ok? Vamos a um segundo conceito. Sinal de controle. Tá? O sinal de controle, pessoal, é o sinal, digamos assim, é o valor desejado para a minha variável controlada. Tá? É o valor que eu estipulo que eu quero que minha variável controlada atinja, por exemplo. Okay? Vamos a um exemplo também para vocês entenderem melhor como é que funciona isso aí. Digamos que a gente tem um carro moderno. Esse carro moderno ele tem um sistema de piloto automático. E esse sistema de piloto automático ele permite com que você defina uma velocidade de cruzeiro, por exemplo, quando você está em viagem. Tá? Você define a velocidade, por exemplo, 100 km por hora. E o carro ele tenta manter aquela velocidade durante esse processo da viagem. Tá? Então, pessoal, nesse sistema de piloto automático, nós temos que a velocidade escolhida no painel do carro ela vai ser o nosso sinal de controle. Por quê? Eu vou lá escolher 100 km por hora,
mas a velocidade real do carro, que vai ser a minha resposta, ela vai variar em torno desse valor de 100 km por hora, tá? Então eu escolhi um valor para que o meu carro tente atingir. Então ele vai ter que tentar atingir aquele valor de 100 km por hora. Mas a saída, a resposta do meu sistema, ela vai variar em torno desse valor aí, conforme as situações que o carro se apresente, né? Por exemplo, se ele está na descida, provavelmente que essa velocidade vai subir um pouco. Se ele está na subida, ela vai descer um pouquinho. Mas ela vai girar em torno daquele valor, né, de 100 km por hora que nós setamos no sistema de piloto automático do carro. Esse valor, então, é o sinal de controle. Tá? Ele que determina o valor desejado para a nossa variável de saída ou resposta. Próximo conceito, pessoal, é o conceito de planta ou processo. Tá? O que é isso? A planta ou processo ela pode ser qualquer equipamento, pode ser qualquer componente, dependendo, ela pode ser uma fábrica inteira. Tá? É algo que a gente queira controlar. Tá? Fazendo uma recapitulação com os conceitos que a gente já viu, a caixa d'água pode ser uma planta ou um processo. O carro com sistema de piloto automático pode ser uma planta ou um processo. Eu trouxe mais alguns exemplos para vocês. Um forno, um alto forno, tá? Em que a gente quer controlar a temperatura. Pode ser considerado uma planta ou um processo. Um avião em que nós temos uma série de sistemas auxiliares para o piloto, de estabilidade, de altitude, pode ser considerado também uma planta ou um processo. Uma caldeira em que a gente quer controlar a temperatura da produção do vapor, pode ser considerado também uma planta ou um processo, tá? E de maneira geral, tudo que você analisar, que a gente tem alguma espécie de controle, pode ser considerado uma planta ou processo. Próximo conceito, nós temos aí o conceito de malha aberta e malha fechada, tá? Isso aqui são os diagramas referentes a esses dois tipos de controle, mas a gente vai detalhar um pouquinho a mais cada um desses aí mais adiante, tá? Mas eu peço para vocês, depois que eu apresentar os conceitos, vocês retornem e dêem uma olhada nesse diagrama para ver se eles vão fazer sentido para vocês, depois da explicação. Vamos lá. No processo de malha aberta, qual que é a principal característica que a gente tem nesse tipo de processo? Tá? A nossa variável de saída, a resposta do meu sistema, ela não vai influenciar o sinal de controle. O que eu quero dizer com isso? Vamos a um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma máquina de lavar roupa. Tá? Eu coloco a roupa lá dentro e eu escolho um ciclo de lavagem. Qual que seria a minha resposta desse sistema da máquina de lavar roupa? Tá? Seria a roupa limpa. Ok? Só que, uma vez que você seta aquele ciclo de lavagem na máquina de lavar roupa, ela vai seguir aquele ciclo, independente ou não, se a roupa estiver limpa ao fim. Ela vai terminar o ciclo. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Se a roupa estiver suja no final do ciclo, ela vai desligar. Se a roupa estiver limpa no final do ciclo, ela vai desligar também. Ou seja, o estado das roupas não influencia o ciclo de lavagem. A máquina não consegue detectar se a roupa está limpa ou não ao fim do processo. Ela vai apenas executar aquela sequência de passos que tem a ver com tempo, com velocidade de chacoalhar a roupa lá e tal. Né? Ele vai apenas executar aqueles passos determinados por aquele ciclo e vai encerrar o processo. Okay? Ele não detecta se a resposta foi adequada ou não. Nesse tipo de sistema, pessoal, a gente meio que tem que confiar, né, que o equipamento vai executar aquela tarefa de maneira correta. Okay? Então, assim, esse tipo de sistema ele também requer uma certa calibração. Tá? Você tem que calibrar o sistema para que ele responda da maneira com que você deseja. Por quê? Ele não tem mecanismo para ajustar o comportamento dele durante o processo que ele está executando. Ok? E esse processo de calibração, normalmente, ele tem que ser feito de tempos em tempos. Certo? Vamos lá. Já no sistema de malha fechada, não. Tá? A nossa saída ela tem influência sobre o sinal de controle. Por exemplo, no sistema de ar-condicionado, em que eu seto lá, por exemplo, eu quero que minha sala fique a 18 graus. Tá? Digamos que a sala esteja um pouquinho mais quente. Isso pode ser detectado através do termostato do ar-condicionado. Ele tem um sensor lá chamado termostato que detecta a temperatura do ambiente. Tá? Então, o termostato detecta que minha temperatura do ambiente ela está, por exemplo, a 25 graus. E eu escolhi 18 graus de temperatura no controle do ar-condicionado. Tá? Sabendo que a temperatura está a 25 graus, o meu sistema ele sabe que ele tem que atuar sobre o ambiente da sala, resfriando esse ambiente. De tal forma que, quando a temperatura chegar aos 18 graus, o equipamento, que é o ar-condicionado, ele vai interromper o seu funcionamento. Ou seja, a resposta do sistema, que é a temperatura da sala, vai influenciar
no funcionamento do sistema de resfriamento do ar-condicionado. Uma vez atingida aquela temperatura escolhida no controle, que seria o nosso sinal de controle, ele vai interromper o funcionamento do ar-condicionado. Entenderam aí? Então tem essa diferença, tá? Da mesma forma que a gente mostrou para vocês lá no sistema lá do carro, tá? Do sistema de piloto automático. A gente escolhe a velocidade de cruzeiro para o carro de 100 km por hora. Uma vez atingida aquela velocidade, o carro ele deixa de acelerar, por exemplo. Okay? Então ele cai um pouquinho a temperatura, ele detecta que ele caiu de novo, o carro acelera de novo. E assim por diante. Ele fica nesse processo para tentar margear aquela velocidade de 100 km por hora. A mesma coisa com a temperatura no sistema de ar-condicionado. E essa influência, tá, pessoal, que a gente tem da resposta no sinal de controle, a gente chama isso de realimentação. Tá? E como é que esse negócio funciona lá dentro do sistema de ar-condicionado ou do carro? Tá? A gente compara a resposta do nosso sistema com o nosso sinal de controle. Se eles forem diferentes, a subtração de um com o outro vai gerar um sinal de desvio ou um sinal de erro. E esse sinal de erro é que ele vai ser utilizado, tá, para determinar o comportamento do meu sistema. Uma vez que a resposta do meu sistema atinja aquele patamar do sinal de controle, um menos o outro vai ser zero. E esse sinal de zero ele vai ser enviado ao meu sistema e então vai parar de atuar sobre o meu sistema físico. Ok? Então é assim que funciona o sistema de malha fechada. Ele tem essa realimentação, ou também chamada de feedback, tá? Que é a entrada do meu sistema. Ele faz a subtração entre o sinal desejado, que é o sinal de controle, e o sinal de resposta, que é o sinal de saída do meu sistema. Ok? Vamos lá. E, pessoal, juntando esses conceitos de sinal de controle, tal, de sinal de saída, resposta, malha aberta e malha fechada, tá? A gente tem que o sistema de automação ele se trata então de um conjunto de técnicas, tá? E para a gente efetivar isso, a gente ter efetivamente o sistema automatizado na prática, tá? Nós temos que ter 4 componentes básicos, que são esses 4 aí. Nós vamos ter o processo, que eu já expliquei para vocês, né? O processo ou a planta, né? Que seriam a mesma definição. Nós temos sensores, nós temos um controlador e nós temos um atuador, tá? Na automação industrial, normalmente a gente atua nesses 3 aqui, tá? Normalmente o processo ele já existe, ele é pré-existente e você vai lá automatizar esse processo. Okay? A fábrica já existe e você é contratado, por exemplo, para automatizar aquele processo lá. Através desses 3 componentes básicos aí, atuador, sensor e controlador, cuja função nós vamos explicar para vocês na sequência. Vamos lá. O que é um sensor, tá, pessoal? Um sensor é um dispositivo que ele é sensível a um determinado tipo de grandeza. Ela pode ser temperatura, ela pode ser luz, pode ser pressão, ela pode ser vazão, pode ser presença, pode ser velocidade, pode ser força, entre vários outros tipos de exemplos também. Tá? Então é um dispositivo que ele é sensível a uma grandeza. Para que a gente utiliza sensores? Tá? Normalmente os sensores, pessoal, eles detectam, eles permitem você perceber essa grandeza e eles enviam um sinal para você. Que seja esse sinal ele vai chegar a um dispositivo que está fazendo a leitura desse sensor e faz o controle da sua fábrica. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia de controle mais para frente, mas a ideia é essa, que o sensor ele forneça um sinal aos seus dispositivos de medição e controle. Okay? Como é que ele faz essa tradução? Né? Essa tradução dessa grandeza para esse sinal é feita através de um transdutor. Tá? E na automação industrial, o transdutor, o que ele faz? Ele converte a grandeza que eu quero medir, por exemplo, uma pressão, uma vazão, em um sinal de natureza normalmente elétrica, tá? Por questões de facilidade de integração com os nossos dispositivos controladores. Então, só reforçando isso aí, tá, pessoal? O transdutor ele é capaz de transformar a grandeza que eu quero medir, tá? Pressão, temperatura, vazão, tá? Em um sinal de outro tipo, normalmente elétrico, né? Que é integrado aos nossos sinais, que é integrado aos nossos controladores. Okay? Vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de sensores. A gente tem mais exemplos do que esses aí, tá? Na prática. Mas a gente pode ter, por exemplo, sensores indutivos. Esse tipo de sensores detectam materiais metálicos de maneira geral. Tá? Medidores de vazão detectam a passagem de fluido por uma tubulação. Sensores fotoelétricos também detectam a presença de materiais na frente deles. Tá? Sensores de nível, eles podem detectar um nível em um tanque, determinado de nível de líquido em um tanque, por exemplo.
Sensores de temperatura, como o próprio nome já diz, tá? Detectam a temperatura de um determinado produto, ok? No nosso curso de automação, a gente vai trabalhar tanto com sensores indutivos quanto sensores fotoelétricos. Eu vou apresentar para vocês eles mais para frente no curso, quando a gente for fazer as aulas práticas, e eu explico para vocês direitinho como é que é o funcionamento desses caras aí. Vamos lá. Atuadores, tá, pessoal? O que são atuadores? De maneira geral, os atuadores são qualquer dispositivo que conseguem converter energia, seja ela magnética, seja ela elétrica, seja ela hidráulica, seja ela pneumática, em movimento, tá? Por que movimento, tá, pessoal? Porque normalmente na fábrica a gente está interessado em, em movimentar alguma coisa, seja transportar um produto de um ambiente para o outro, seja um fluido de um lugar para o outro, transportar uma garrafa de um lado para o outro, uma caixa para o lado para o outro, ou fechar uma caixa, ou lacrar sei lá, uma caixa também, ou um invólucro, tá? Normalmente a gente quer transformar algum tipo de energia em alguma forma de movimento, tá? Eu vou colocar algum produto, eu vou mexer alguma mistura, eu vou dosar alguma coisa, tá? Tudo tem a ver com a questão do movimento, você fazer uma mistura, uma receita, tá? Então são os atuadores que fazem isso. Eles podem ser desses tipos aí que eu mostrei para vocês, tá? Pode ser de acionamento misto também, pode ser, por exemplo, hidráulico pneumático, pode ser elétrico pneumático, tá? A gente tem vários tipos de atuadores diferentes aí. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês: cilindros pneumáticos, válvulas pneumáticas, cilindros hidráulicos, motores elétricos. A gente pode ter também lâmpadas, tá? Em alguns exemplos que a gente não tem movimento também, lâmpada, a gente pode ter uma sirene, tá? Mas em geral a gente tem os atuadores transformando esse tipo de energia em movimento, tá? E o controlador, pessoal, ele vai ser para nós aí na fábrica o cara que vai tomar as decisões, ele vai ser o cérebro da fábrica, tá? Ele vai ser responsável por conduzir as etapas do nosso processo produtivo, ok? Só que vale ressaltar aqui, né? Ele vai seguir uma programação, só que essa programação vai ser dada pelo programador, que são vocês, ok? Então ele vai seguir, com base no programa que vocês introduziram ele, aquele processo, aquelas etapas, né? Para se chegar àquele produto final. Okay? Então, o programador, com a intuição de como deve funcionar, né, o processo, ele vai traduzir isso em uma linguagem de programação e vai introduzir esse cara dentro de um controlador. Normalmente, pessoal, em alguns processos, tá, dependendo da complexidade do nível de controle que a gente precisa, nós vamos precisar de um modelo matemático que vai descrever esse processo. Às vezes é uma equação, uma expressão. Tá? Mas na maioria dos casos, basta você ter o conhecimento empírico, a intuição de como o sistema precisa funcionar. Tá? Isso aí são níveis de controle um pouquinho mais simples. Aí a gente já consegue produzir esse programa e traduzir essas informações para o nosso controlador. Ok? Na fábrica, pessoal, o cara que exerce efetivamente esse controle é chamado de controlador lógico programável, ou CLP. O qual nós vamos ver em cursos subsequentes. Por exemplo, no nosso curso de automação 2 a gente vai trabalhar com CLPs, tá? Então vocês vão aprender a programar esses caras aí, de tal forma que vocês tenham então o controle efetivo do seu processo sem ter necessidade de um cara ficar lá decidindo isso tem que ser feito, isso tem que ser feito. Não, o CLP ele vai tomar essas decisões por vocês. Trouxe alguns exemplos de CLPs para vocês, tá? A gente tem um exemplo do CLP da Siemens à esquerda e o CLP da WEG à direita. Vocês vão trabalhar com ambos dentro do nosso curso de eletrotécnica, tá? Vamos lá. E quando a gente faz a soma desses sensores, atuadores, controladores, a gente tem matéria-primas, etapas, o método, a gente tem as leituras, a gente tem a mão de obra, tudo isso aí junto, pessoal. Isso aí gera o que a gente chama de processo industrial, tá? De maneira geral, a gente tem uma série de etapas, uma série de ações que a gente conduz, tá? A nossa matéria-prima, isso assim em parceria com a mão de obra, nossos equipamentos, as nossas máquinas, tá? Para chegar a um produto final. Tudo isso aí a gente chama de processo industrial, tá? E o processo industrial ele pode ser classificado em dois tipos: contínuo e discreto, tá? Eu vou dividir essas duas definições para vocês, mas é importante ressaltar aqui: numa mesma fábrica vai existir tanto o processo contínuo quanto o processo discreto, tá? Alguns processos são inerentemente contínuos e alguns são inerentemente discretos, mas isso não dissocia um do outro na fábrica, tá? Então vamos lá.
Os processos contínuos, pessoal, normalmente eles lidam com variáveis do tipo analógica, tá? O que são variáveis analógicas? São variáveis que elas variam continuamente, tá? Então, por exemplo, para mim sair de uma temperatura de 25 para 26 graus, a temperatura ela vai variar, por exemplo, para 25,1, 25,15, 25,16, 17. Ela não tem um salto, tá? Vocês vão entender esse salto melhor quando eu explicar a parte discreta, mas ela varia continuamente, então ela vai variando de pouquinho, até chegar em um outro nível, tá? Por exemplo, uma vazão também, vazão de 5 litros por segundo, ela pode ser 5,1, 5,101, 5,103 e assim por diante, tá? Ela varia continuamente, ela não tem saltos nessas leituras, ok? Então a gente chama isso aí de contínuo, tá? Alguns exemplos de indústrias que utilizam desse tipo de controle, por exemplo, indústria química, indústria farmacêutica, indústria petroquímica, algumas indústrias alimentícias, automobilísticas e assim por diante, tá? Agora, o contraste, a gente tem as variáveis discretas, tá? Em que a gente está interessado em quantidades. Por exemplo, eu tenho número de tampas, número de caixas produzidas, número de peças produzidas, assim por diante. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 peças. A gente não tem 1,5 peças, 1,6 peças. São variáveis inteiras, tá? E também quando a gente trabalha com sensores e contagens, por exemplo, digitais, a gente também considera como sendo um processo discreto. Existe ou não existe caixa na frente do meu sensor? A garrafa está aberta ou ela está fechada? O motor está ligado ou está desligado? Isso aí também é considerado um controle do tipo discreto, tá? Alguns exemplos de indústrias que utilizam processo discreto, por exemplo, indústrias manufatureiras, fabricação por lotes, automobilística também, que envolve peças, tal, essas coisas, tá? Então a gente tem esses dois tipos de processos industriais se interrelacionando, ok? Isso aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Que no processo contínuo as variáveis, nós temos entradas e saídas contínuas, tá? Elas variam continuamente, ela não tem salto. E nas discretas, não, eu tenho quantidades, 1, 2, 3, e a saída também, 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Vamos lá, dando continuidade à nossa aulinha. Isso aqui, pessoal, eu trouxe para vocês só para exemplificar os tipos de controle, depois vocês dão uma olhadinha com mais calma nisso aí, tá? Mas vamos lá. Uma outra definição que a gente pode fazer, tá, pessoal, do nosso processo industrial tem a ver com a questão das filosofias de gerenciamento, tá? Que são derivadas dessas filosofias que surgiram no século XX. Nós vamos ter automação rígida, automação flexível e a automação programada, tá? Vamos lá. Automação rígida, pessoal, qual que é a principal característica dela, tá? Ela é uma automação normalmente que ela é inflexível, ou seja, eu consigo produzir apenas um tipo de produto, tá? Nós temos uma linha de produção, essa linha de produção ela é feita de maneira a você ter os processos nela sequencial, tá? E a disposição espacial dos seus equipamentos é feita em função dessas operações sequenciais também, tá? E nesse tipo de linha de produção, eu consigo fazer uma coisa apenas, mas eu consigo fazer em altas taxas de produtividade. Aqui estão algumas das características delas, tá? Então eu substituo algumas operações por máquinas, ao invés de utilizar operários. Eu reduzo os tempos de montagem. Eu maximizo o uso de espaço, né? Porque eu estou enfileirando, digamos assim, as operações, tá? Para ter máxima produtividade. E eu tenho uma alta taxa de produtividade, ou seja, eu consigo produzir grandes lotes, porque eu tenho uma linha dedicada a um produto, a um tipo de produto apenas, tá? E esse conceito ele foi apresentado primeiramente pelo Henry Ford, em que a gente tinha lá a fábrica que produzia o modelo T, tá? Esse carro ele era produzido em apenas um modelo e apenas uma cor. Então, assim, a fábrica fazia várias quantidades desse modelo T, tá? Só que era só um tipo e uma cor. Hoje em dia, pessoal, a gente tem, se a gente for trazer isso aí para conceitos atuais, tá? A gente tem um pouquinho mais de flexibilidade. Então, esse conceito ele já não vale tanto para as linhas atuais, tá? Mas a gente ainda tem alguns processos que são rígidos, tá? Por exemplo, um sistema de transferência de produtos, tá? Eu consigo transferir apenas um tipo de produto, então ele pode ser considerado automação rígida também. Ou, sei lá, um sistema um sistema de furação ou, sei lá, de posicionamento de peças uma em cima da outra, tá? Pode ser considerado rígido também, porque ele considera apenas um tipo de produto que ele trabalha, tá?
Vamos lá. Já a automação flexível, pessoal, ela tem uma maior flexibilidade. Digamos assim, a minha linha de produção ela consegue produzir uma certa variedade de produtos, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma linha de bebidas em que eu consigo produzir diferentes tipos de bebidas diferentes. Nossa, ficou meio redundante, mas é isso, a ideia é essa mesmo, tá? Eu consigo produzir alguns produtos que têm algumas leves diferenças entre si, ok? Qual que é a característica que a gente tem nesse tipo de linha? Eu consigo produzir pequenas e médias quantidades, por quê? Tá? Eu tenho uma mesma linha para produzir uma série de produtos diferentes. Então, vai ter uma competição por tempo, tá? de cada produto na linha. Então, uma hora eu estou produzindo um produto X, outra hora eu estou produzindo um produto Y. Então, eu não consigo produzir grandes lotes. Eu consigo produzir pequenos e médios lotes. Okay? Permite a variação de características do produto. Então, eu consigo ter uma flexibilização das características do produto. E é intermediário entre a manufatura rígida e a programável, que eu vou apresentar para vocês mais adiante, tá? Então, próximo. A automação programável, pessoal, ela é o contrário das outras, tá? Nesse tipo de automação, eu consigo produzir uma infinidade de tipos de produtos diferentes, só que, né, eu consigo produzir em baixíssimas quantidades. Por quê? Eu vou ter um equipamento, esse equipamento ele vai seguir uma determinada programação, tá? Que vai ser dada por um conjunto de instruções. Faça isso, faça isso, faça isso. Tá? E ele vai, de maneira personalizada, produzir um determinado tipo de produto. Ok? Normalmente, pessoal, esse tipo de máquina é chamado de CNC, tá? Comando Numérico Computadorizado, que é uma linguagem que surgiu lá na década de 50. Tá? E a gente chama isso aí também, hoje em dia, né, de código G ou G-Code do inglês. Tá? Só para mostrar para vocês alguns tipos de equipamentos que utilizam desse código G, esse G-Code. Um exemplo seria a impressora 3D. Ela consegue produzir uma infinidade de peças diferentes, só que em baixos lotes. Ele tem uma baixa taxa de produtividade. Tá? Então, por exemplo, só para trazer para vocês, tá? Isso aqui seria o exemplo do código que é enviado para a impressora ao início de cada impressão. Tá? São comandos que determinam a temperatura, que determinam o tipo de unidade que eu vou utilizar, se é métrico, se é imperial, alguns comandos de movimentação e assim por diante. Tá? Então a máquina lê esses códigos e executa esses códigos. Tá? Então conforme o tipo de código que você manda para ela, ela vai produzir um produto diferente. Okay? Então você tem essa flexibilização aí, né, em termos de produtividade. A gente consegue ter uma infinidade de produtos diferentes possíveis, tá? Mas na impressora 3D a gente às vezes demora, sei lá, 5 horas, 10 horas para produzir às vezes uma peça apenas, ok? Alguns outros tipos de máquinas que utilizam do código G também, tá? Fresadora CNC, a gente pode ter também torno CNC, tá? Depois pesquisem para vocês verem o que é cada um desses processos aí, fresadora, o torno e tal, por questão de curiosidade, tá? A gente pode ter também máquinas de cortar laser que utilizam da linguagem CNC ou G-Code, tá? Vamos lá, saindo um pouquinho dessa parte desses conceitos que tem a ver com as filosofias de produção, a gente vai para a classificação dos tipos de automação, tá? Primeira delas, residencial predial, a gente pode ter automação em casa, né? Que normalmente é focado com algumas utilidades domésticas, por exemplo, ligar, desligar a luz, a questão de som, você tem um som na casa inteira, questão de segurança, que tem a ver com o alarme da casa e tal. Controle de acesso, você pode fazer um controle de acesso biométrico, utilizar impressão digital, ou sei lá, uma chave que tem uma tag RFD, que a hora que você aproxima, apertar a porta abre, assim por diante, tá? A gente pode ter essas coisas para casa, destinadas ao ambiente doméstico, tá? Nós temos também a parte de automação comercial, em que nós estamos interessados aí com a parte logística, controle das operações de venda, de compra do comércio, tá? Normalmente a parte comercial ela é mais relacionada com a parte de software, tá? Então aqueles softwares são softwares de automação também. E nós temos a parte industrial, em que a gente tem diversos níveis, tá? No nível de campo, nós vamos estar trabalhando aí com atuadores e sensores. No nível de controle, a gente vai estar trabalhando principalmente com os CLPs. E no nível de supervisão, a gente vai ter as interfaces homem-máquina, que é uma forma de você enxergar o processo, e os sistemas supervisórios.
ok? A gente pode então descrever para vocês aí a pirâmide de automação, tá? Em que no nosso curso de automação, no nosso curso de eletrotécnica, a gente vai trabalhar mais dentro do chão de fábrica, que são os níveis 1 e 2, ok? Pessoal, no nosso curso de automação, nós vamos focar em alguns tipos de energias principais que a gente vai estar utilizando, tá? Pode existir esses 3 tipos de energia, que são os mais comuns: energia elétrica, energia hidráulica e energia pneumática. Na parte inicial do nosso curso, nós vamos focar na parte pneumática. Eu vou mostrar para vocês alguns dos componentes pneumáticos, cilindros pneumáticos, atuadores pneumáticos de maneira geral, tá? Depois a gente vai introduzir a parte elétrica, juntamente com a pneumática, onde a gente vai ter eletropneumático, tá? E na verdade a combinação dessas energias aí na fábrica é o que é o mais comum, tá? Porque a pneumática ela é mais vantajosa em alguns casos, a elétrica é mais vantajosa em outros casos e a hidráulica é mais vantajosa em alguns outros casos, tá? Só que no nosso curso, pelo fato de a gente não ter equipamentos hidráulicos, a gente não vai trabalhar hidráulica com vocês, tá? Mas ela é bem semelhante à pneumática, com exceção de algumas diferenças pelo fato do funcionamento ser diferente, tá? Mas é bem parecido. Se você entender bem a pneumática, você consegue ter uma base boa para utilizar a hidráulica também. Mas de maneira geral, a hidráulica é utilizada quando você precisa de altas forças, tá? E aplicar altas pressões, altas cargas, tá? E a pneumática eu vou descrever para vocês as características mais adiante. Vamos lá. Só para a gente começar nosso estudo da pneumática, algumas vantagens que a gente tem, tá? Quantidade. Tá? Qual é a matéria-prima que a gente utiliza na pneumática? É a atmosfera, tá, pessoal? O ar comprimido ele é produzido através da atmosfera. A gente tem quantidades praticamente ilimitadas de ar na atmosfera. A gente não precisa se preocupar, o ar da atmosfera vai acabar se eu comprimir esse ar. Não, tá? Então, assim, a gente tem essa vantagem, ele existe praticamente em quantidades limitadas. O transporte desse ar comprimido, pessoal, ele pode ser feito através de linhas de tubulação, tá? E uma vantagem que a gente tem com relação à hidráulica, a gente não precisa de linhas de retorno, porque na hidráulica a gente trabalha com óleo, então a gente envia o óleo para os nossos equipamentos, e esse óleo tem que ser retornado para a minha bomba, tá? Já na pneumática não, eu envio o ar comprimido para o meu equipamento, esse equipamento ele consome aquele ar comprimido e libera esse ar para a atmosfera, então não precisa se preocupar com essa linha de retorno. Armazenamento, tá? Do contrário da hidráulica também a gente pode fazer esse contraste dos dois, tá? Na pneumática eu vou ter meu compressor que vai produzir meu ar comprimido, só que esse ar comprimido ele pode ser armazenado em um tanque de armazenamento, tá? Que vai funcionar como se fosse um capacitor, né, elétrico. Ele vai armazenar uma quantidade de ar comprimido, e uma vez atingindo uma determinada pressão, o meu compressor ele vai parar de funcionar, tá, pessoal? Então assim, minha fábrica ela vai consumir aquele ar comprimido, tá? Uma vez que ele chega uma vez que a pressão cai a um determinado nível, o meu compressor ele liga de novo para encher meu compressor, o meu tanque de armazenamento novamente. Então não precisa ficar ligado o tempo todo, tá? Já na hidráulica não, para que o sistema hidráulico funcione, a bomba tem que ficar ligada o tempo todo, tá? Então a gente tem esse tanque fazendo esse papel de capacitor, de armazenamento, tá? Ele consegue guardar uma quantidade de ar comprimido para ser utilizado, né, de tempos em tempos aí na sua fábrica, sem necessidade do seu compressor ficar funcionando continuamente. Vamos lá. Temperatura, tá, pessoal? De maneira geral, a gente considera que o ar comprimido ele é insensível à variação da temperatura. Então, assim, se ele estiver um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio, isso não vai afetar o funcionamento dos seus componentes, tá? Mas, assim, eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar na parte de produção e condicionamento que é desejado que o ar comprimido seja produzido e seja resfriado. Mas vocês vão entender o porquê disso aí depois, tá? Segurança, tá, pessoal? Em geral, dos sistemas pneumáticos atuais, a gente trabalha com pressões de 6 a 12 bar. E 1 bar, mais ou menos, pessoal, equivale a 1 atmosfera. Então, assim, são 6 a 12 vezes a pressão atmosférica, que são pressões relativamente baixas, tá? Se porventura acontecer algum acidente ou houver algum vazamento de ar, isso não incorre em alguma explosão, não acontece explosão, tá? E não tem riscos elevados aos operadores. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente for fazer as aulas práticas dessa disciplina, com relação à parte pneumática, que mesmo se ocorrer um vazamento, né, não tem grandes repercussões, tá? A mangueirinha ela vai ficar chicoteando, mas não tem muito perigo relacionado ao vazamento desse ar comprimido.
Com relação à limpeza, pessoal, a gente tem a questão de, se houver um vazamento, não existe risco de poluição ambiental, tá? Porque o ar comprimido ele vem da onde? Ele vem da atmosfera. Se houver um vazamento, ele vai retornar para a atmosfera. Então não existe contaminação ambiental, não existe essa questão de poluição, né? Caso ocorra um vazamento ou um pequeno acidente no sistema de ar comprimido. Vamos lá. Seguindo as vantagens aqui, tá? Conforme eu falei para vocês, tá, pessoal, questão de construção, na pneumática a gente trabalha com pressões baixas. Isso decorre que os nossos componentes eles não precisam ser tão fortes estruturalmente falando. Eles podem ser fabricados em alumínio, que os tornam mais leves e mais baratos. Tá? Então os componentes pneumáticos eles são mais baratos, de maneira geral, do que os componentes hidráulicos, por exemplo. Ok? E acessíveis, digamos assim. Velocidades, tá? A gente consegue atingir até altas velocidades utilizando a pneumática. Normalmente a gente trabalha de 1 a 2 metros por segundo, mas a gente consegue chegar até 10 metros por segundo, que seria 36 km por hora, no deslocamento de cilindro de atuadores lineares, tá, pessoal? Nós conseguimos chegar também a velocidades de 500.000 RPM em atuadores pneumáticos rotativos. Então, assim, são velocidades bastante altas. E nós temos também, pessoal, essa última característica aí, que é a segurança contra a sobrecarga, onde a gente pode fazer um paralelo com relação à elétrica. Então, digamos que a gente tem um motor elétrico, tá, que está ligado no meu equipamento, e esse motor elétrico ele está travado. Se você ligar esse motor com o eixo dele travado, o que vai acontecer? Bem provável que ele queime, tá? Agora, na pneumática, não. Se você tiver um componente, um cilindro hidráulico, um cilindro pneumático, por exemplo, e esse cilindro estiver travado e você atuar sobre esse cilindro, o que vai acontecer? Absolutamente nada, tá? Não vai danificar o componente, não vai acontecer nada. Se você destravar aquele componente, ele vai executar aquele movimento que ele foi desenvolvido para fazer, tá? Mas se ele estiver travado, ele vai simplesmente permanecer naquela posição. Não acontece sobrecarga, não acontece nenhum dano ao dispositivo pneumático, ok? Agora, algumas das desvantagens, tá? Preparação. Isso aqui tem a ver com o que, pessoal? Nós temos que preparar o ar comprimido para que ele seja utilizado, tá? Eu vou mostrar para vocês na aula de condicionamento que para você utilizar o ar comprimido, você tem que retirar o máximo possível de umidade desse ar, tá? Retirar o máximo possível de poeira desse ar também, porque a poeira pode vir danificar seus componentes, tá? Introduzir uma certa quantidade de óleo para lubrificar os componentes, tá? A pressão tem que estar em patamares que sejam atendidos pelos seus componentes, então você tem que mandar uma pressão que é necessária, né, para os seus equipamentos, e a vazão também tem que ser o suficiente, tá? Então você tem que preparar esse ar antes de você enviar ele para a sua fábrica ou para os seus equipamentos. Compressibilidade, tá, pessoal? Uma vez que o ar ele é um gás compressível, tá? Você consegue comprimir ele, até manualmente, tá? Você consegue pegar um cilindro pneumático e fazer ele deslocar um pouquinho, você não consegue ter, então, às vezes, precisão para paradas intermediárias dos seus atuadores lineares, tá? Então, digamos que você queira parar ele no meio do caminho, o seu atuador linear, ele vai ter uma faixa de valores possíveis que ele vai estar parando. Então, você não tem essa precisão aí na movimentação, tá? E questão de força também é dos pontos negativos. A gente tem cilindros pneumáticos que conseguem trabalhar até com 4 toneladas, tá? Mas esses sistemas que a gente tem esse tipo de cilindros, eles são inviáveis, porque você vai precisar de uma pressão muito alta e de uma vazão de ar comprimido muito alta, tá? E nesse tipo de sistema é mais vantajoso você utilizar a hidráulica do que utilizar a pneumática propriamente. Normalmente a gente utiliza a pneumática quando a gente quer velocidade e a hidráulica quando a gente quer força, tá? Escape de ar, tá, pessoal? É praticamente impossível você eliminar totalmente escapes de ar na sua fábrica. Se vocês forem em uma fábrica algum dia ela tiver pneumática, vocês vão escutar um barulhinho, um chiadozinho, tá? De ar comprimido vazando, tá? Isso aí é praticamente impossível de você eliminar, ok? E isso aí acaba sendo energia jogada no ralo, tá? E custos, tá, pessoal? A pneumática ela não é de graça, você precisa comprar compressor, você precisa comprar o seu tanque de armazenamento, você precisa comprar resfriadores, você precisa comprar a tubulação, as válvulas, os seus atuadores pneumáticos para que você consiga utilizar desse tipo de energia, ok? Mas em geral é barato e compensa, tá, pessoal?
O custo-benefício da pneumática é bastante vantajoso, digamos assim. Tá? Eu trouxe para vocês, pessoal, alguns exemplos de aplicações para sistemas pneumáticos, tá? Mas eu falo para vocês com segurança que 95% das fábricas, tá, fazem uso de energia pneumática. Por quê? Porque ela é muito vantajosa no que ela se propõe, tá, pessoal? Ela é bastante utilizada, tá? Ela tem várias aplicações diferentes e ela é bem prática. Vocês vão ver para vocês, eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando a gente for trabalhar com os cilindros, as válvulas, tá? Que eles podem ser utilizados em vários tipos de aplicações diferentes, ok? Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando um pouquinho com essa parte de condicionamento e produção. E vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona essa parte de produção do ar comprimido, características e as principais variáveis associadas com a produção do ar comprimido. Tá? Por hoje vai ser isso e obrigado pela atenção de vocês.